Irmãos, nessa noite eu tenho a alegria de receber o pastor Humberto, para ele chegar aqui. Pastor Humberto, eu já o conheço há muitos anos, desde quando ele era mais jovem do que é hoje, né, Humberto? Ele ainda era adolescente, eu creio. E pastoreando lá no Rio de Janeiro, uma igreja próxima à igreja onde ele era membro, e havia ali um grupo de jovens que fazia o clube bíblico toda segunda-feira. Tempos bons, né? Muitas vezes lá estivemos pregando para aqueles jovens e fiquei muito feliz ao saber que Deus chamou Humberto para ser um ministro do seu evangelho. Humberto formou-se em medicina, é casado com a mãe Elisângela, que está aqui, vou pedir para ela ficar em pé. Eles têm 3 filhos. Ele tem sido nosso missionário lá no Senegal, na África. E Deus tem abençoado muito a sua vida. Quero agradecer os seus tios, né? Irmão Luiz e irmã Dalva, fiquem em pé também, que receberam com alegria, né? O sobrinho, para que esteja essa noite aqui falando ao nosso coração. Deus tem feito muitas obras através da vida do pastor Humberto. E eu disse a ele que ele fique à vontade para compartilhar conosco o que Deus tem colocado em seu coração. E eu gostaria que você, da mesma forma que dá atenção ao pastor da igreja quando está pregando, ouça com atenção o que Deus tem a falar ao seu coração através da vida do pastor Humberto. Eles têm 3 filhos. Os filhos não estão aqui, estão no Rio, né, Humberto? Vamos, então, dar a palavra ao pastor Humberto nessa noite. Boa noite, irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e rever o pastor Joel. Havia muitos anos que eu não o via e nos encontramos na convenção do ano passado em Aracaju, quando então trocamos algumas palavras da possibilidade de eu estar aqui esse ano e depois tratei disso com os meus tios. Finalmente aconteceu, estamos voltando para o Senegal dia 28 de julho. Estamos no Senegal há 9 anos. O Senegal é um país que fica no oeste africano, para aqueles que não manjam muito de geografia. É um país com aproximadamente 13 milhões de habitantes, com a sua grande maioria professando o islamismo, algumas estatísticas, 92%, 94% de muçulmanos. E ali nós estamos com aquilo que nós temos nas mãos, servindo ao Senhor. Como missionários da Junta de Missões Mundiais, Elise é dentista, eu sou médico ortopedista, temos ali uma fisioterapeuta e também uma educadora religiosa, técnica de enfermagem, e ali nós estamos servindo ao Senhor, naquele país tão árido, tão seco, tão desértico, espiritualmente falando, mas é ali que Deus nos levou em 2005. Você vai ver agora um vídeo que sintetiza um pouco daquilo que é o projeto Fábrica de Esperança. Nós estamos, nesses anos, produzindo esperança para um povo que não conhece a verdadeira esperança. Esse vídeo, produzido pela Junta, ele mostra um pouco do que tem acontecido lá, e logo depois nós vamos ler Gênesis capítulo 12. Você pode soltar o vídeo, por favor? O Senegal é um dos campos missionários mais prósperos de missões mundiais. O projeto Fábrica de Esperança localiza-se na periferia de Dakar, com uma população estimada de 2 milhões de habitantes, onde observa-se a carência e a precariedade nos serviços de saúde e educação. O projeto contempla 3 áreas: educação, saúde e esporte. Com o Centro Médico Esportivo, iniciado em agosto de 2009, a pré-escola, iniciada em setembro de 2011, e a escolinha de futebol, iniciada em setembro de 2006. Os missionários de missões mundiais, Humberto Chagas, médico ortopedista, Elisângela Chagas, cirurgiã dentista, Andréia Crisóstomo, educadora religiosa e técnica de enfermagem, e Erenita Oliveira, fisioterapeuta, estão levando esperança, amor e fé para o Senegal. Senegal, 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 Senegal. A gente não fala com a boca, a gente fala com gestos.
E isso, com certeza, tem marcado a vida dessas crianças. Nós estamos semeando a boa semente. Cremos no poder do Evangelho. Em algum dia isso vai germinar. A presença evangélica é pequena e quase imperceptível, com apenas 5 igrejas de pequeno porte. O país tem predominância islâmica. A visão do projeto é prestar atendimento com excelência, sinalizando o reino de Deus de forma bem concreta. Com muito esforço e oração, foi conquistado o respeito das comunidades e autoridades onde o projeto está inserido, que facilitou a transmissão dos valores cristãos. Esse é o tempo de semeadura, como na parábola do grão de mostarda, citada por Jesus no livro de Mateus 13, versos 31 e 32, que serve de base para a atuação do projeto, pois apesar de ser a menor de todas as sementes, um dia vai virar árvore. No centro médico trabalham 8 irmãos africanos. O atendimento diário é de 30 pacientes. Na sala de espera, o filme Jesus é projetado na TV, no dialeto predominante no Senegal, o Wolof. Alguns pacientes assistem com muito interesse, outros nem tanto. Um bom atendimento é um sinal concreto do amor de Jesus por aquela nação. O projeto não é encarado somente como uma forma de prestação de serviço, mas como a expressão máxima de amor através do exemplo de Cristo. Hoje o desafio é a construção de um centro médico esportivo e o envio de um médico missionário. Na pré-escola trabalham 5 irmãos africanos, 53 crianças fazem parte do projeto. E o objetivo é oferecer-lhes uma educação relevante, dando-lhes esperança de um futuro melhor. O ensino é baseado no sistema educacional do país, porém dentro dos princípios bíblicos. Na escolinha de futebol, 42 adolescentes estão matriculados, mas a frequência é de 30, com um treinamento liderado por um africano 3 vezes por semana. Além da prática esportiva, eles recebem orientação sobre como obter um bom desempenho na escola pedagógica e aprendem os princípios da cidadania. Compartilha-se também os valores bíblicos. Fala-se de Jesus mais abertamente no Natal e na Páscoa. Apesar da escolinha ter sido a primeira iniciativa do projeto, ela enfrenta dificuldades. Precisa-se com urgência de um professor de educação física que atue como um treinador. Caso não seja encontrado, infelizmente o caminho vai ser fechar as portas. Esta pequena igreja, que recebeu o nome de Casa da Fé, foi implantada pelos missionários pastor Adoniran Pires e depois pastor Jailson Serpa. Em 2001, o pastor senegalês que liderava a igreja deixou o ministério e a Associação Batista assumiu o local, que estava quase fechando. Em janeiro de 2012, o templo foi reassumido e desde então Humberto tem sido responsável, com o apoio de um irmão africano, que deve ser consagrado ao ministério pastoral em dezembro de 2014. No dia 8 de dezembro de 2012, a construção do templo foi concluída, um passo fundamental para a solidificação desta igreja, que tem 21 membros. Em outubro de 2013, 4 batismos foram realizados e, pela graça de Deus, esta comunidade tem se desenvolvido. Se você deseja ajudar o projeto, entre em contato com Missões Mundiais e ajude a levar salvação ao povo senegalês. Que o Senhor te dê graça e coragem para que você não deixe tudo, porque eu não deixei tudo, eu vim tudo, o meu tudo é Jesus. Para mais informações, ligue para 21 22 1901, para cidades com DDD 21 e para as demais 0800 709 1900 ou acesse o site missõesmundiais.com.br. Gênesis 12 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você,
todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Eu não vou pregar sobre esse texto. Aliás, falando de pregação, nesse trabalho citado pelo pastor Joel, lá no Rio de Janeiro, era um trabalho jovem, e todas as segundas-feiras nós tínhamos um grupo parecido com esse aqui, e cada segunda-feira nós trazíamos um pregador de fora, de uma outra igreja, na grande maioria das igrejas batistas do Rio de Janeiro, e era muito bom quando nós sabíamos que era o pastor Joel que estaria lá, porque todas as vezes, e foram muitas vezes, que ele esteve conosco na década de 80 e um pedaço da década de 90, Deus usou muito a vida dele para falar ao meu coração e ao coração de tantos jovens que passaram por ali. E a minha expectativa e oração é que Deus use a minha vida hoje como canal, como muitas vezes, Deus usou a vida do vosso pastor lá, em Marechal Hermes, para falar aos nossos corações. Não tenho pretensão de pregar sobre esse texto, mas dentre muitas coisas que a gente pode aprender aqui, existe uma que me ressalta os olhos, e é por aí que eu quero caminhar, partilhando um pouco com vocês da minha trajetória missionária, de como Deus me levou até o Senegal. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que a bênção de Deus para Abrão, ou Abraão, depois, foi para que ele pudesse abençoar outras pessoas. É o jeito de Deus agir. Deus te abençoa para você abençoar outros. Deus me abençoa, e com a bênção de Deus para mim, eu abençoo outros. Deus tem chamado o seu povo para abençoar o seu povo e para que o seu povo abençoe outras pessoas. Foi assim com Abraão e deve ser assim com você e comigo também. Deus tem nos chamado para ser pontes. Deus tem nos chamado para impactar pessoas. A bênção de Deus para a minha vida, o que Deus fez comigo, o que Deus faz comigo, não é só para mim. Aquilo que temos, aquilo que recebemos, aquilo que veio descendo do Pai das Luzes para mim e para você, não é apenas para você, não é apenas para mim, mas é também para que eu e você possamos partilhar com outras pessoas, porque a bênção de Deus para mim é também para o outro. Eu aprendi isso em casa, com a minha mãe. Está aqui minha tia, e minha mãe, irmã dela, já partiu, já está com o Senhor. Ela faleceu em 93, mas foi dentro de casa que eu tive desejo de ser cristão. Olhando para uma mulher simples, que quase não estudou, terminou o que nós chamávamos de 4ª série primária, uma mulher extremamente tímida, mas que foi canal de Deus para que eu pudesse amar Jesus. A minha mãe, com sua simplicidade, com aquilo que ela era e com aquilo que ela vivia em casa, ela conseguiu não só impactar a minha vida, como a vida dos meus 4 irmãos e do meu pai também. 37 anos orando para que um dia meu pai pudesse se render aos pés de Jesus. Em 91, ele se rende aos pés de Jesus e 2 anos depois, Deus chama a mamãe para ele. A minha mãe cumpriu o seu papel. Ela entendeu bem essa expressão de Deus para Abraão, quando disse: eu vou te abençoar e através de você outras pessoas serão abençoadas. E foi com ela que eu tive desejo de viver para Jesus. E fui criado na Igreja Batista em Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro, e quando eu tinha 15 anos, eu fui a um acampamento de embaixadores do rei, lá no Sítio do Sossego, e foi quando Deus falou comigo de uma forma tão clara. Foi quando eu decidi entregar a minha vida completamente a Jesus, quando eu decidi viver para Jesus, quando eu decidi entregar a minha vida, não só naquele momento, mas por toda a minha vida,
E quando eu entendi de Deus um chamado específico, hoje entendo que, biblicamente, nós temos o chamado para todos de Atos 1:8. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, que desce sobre mim e sobre você, nos capacita a sermos testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para abençoar pessoas, todos nós fomos chamados para resgatar pessoas, todos nós fomos chamados para sermos missionários. Esse é o chamado de cada um de nós, do nosso cotidiano, com aquilo que você é, com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que Deus te deu. Você é também um missionário. Atos 1:8. Mas naquele dia, eu estava tendo um chamado específico, como Deus fez e faz e fará com muitos. Deus fez assim com Paulo e Barnabé, quando eles estavam reunidos na igreja de Antioquia. E naquele dia, numa tarde, chamada Tarde Missionária, Deus falou comigo. Eu vim à frente em prantos, eu tinha 15 anos. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. O que foi nítido para mim foi de que Deus estava me chamando para ser um missionário um dia, e entendendo a voz de Deus, eu disse sim. 2 anos depois, Deus fala comigo de novo, não mais apenas para ser missionário, mas para ser médico missionário. E quando eu entendi isso de Deus, isso me gerou uma crise, alguns questionamentos, porque tendo nascido num lar tão pobre, eu nasci numa favela, numa comunidade, como diz hoje, não é? A favela da Mangueira, fica em frente ali ao Maracanã, onde vai ser a final, dia 13, espero, né, o verde e amarelo, espero que seja o Brasil e qualquer um. Acho que não, né? Melhor que seja a Holanda, não é? A gente prefere ganhar da Argentina, mas o risco é muito grande, então eu prefiro nem correr o risco. Ali em frente ao Maracanã, eu nasci ali. E eu perguntei para Deus, quando aos 17 anos, entendi isso de Deus, de ser médico missionário. Eu disse, Deus, como é que vai ser isso? Eu sempre estudei em escolas tão limitadas, escolas públicas no Rio de Janeiro. Eu não tenho condições de concorrer com aqueles que estudam em escolas privadas, que fazem curso pré-vestibular. Eu não tenho como concorrer com eles. Será que o Senhor está mesmo falando comigo? E Deus foi confirmando, através de diversas circunstâncias e pessoas, que era aquilo mesmo. E quando eu entendi que era isso, eu então decidi fazer a minha parte. Porque como cresci na igreja, eu aprendi muita coisa boa. E uma das coisas que eu aprendi foi uma frase, um provérbio, que não é bíblico, tá? Não adianta nem procurar. Mas um provérbio que o meu líder dizia sempre: Deus opera quando o homem coopera. Ele martelava isso na nossa cabeça. Se você quer alguma coisa, Deus vai operar, mas você tem que fazer por onde, você precisa cooperar. E eu botei isso na minha cabeça, e como voz de Deus para mim, para ser médico, eu disse, Deus, eu vou fazer a minha parte. E comecei a estudar. E a estudar muito, como nunca antes. Eu estudava todos os dias, manhã, tarde, noite, acordava cedo, conversei com o papai técnico de raio-x, não tinha muitos recursos, mas ele conseguiu pagar um pré-vestibular para mim, e eu fui naquele pré-vestibular, e de tanto que eu estudei, os meus pais, por um momento, deviam achar que eu estava ficando louco. Eu lembro, meu pai nem lembra disso, mas algumas vezes ele apagava a luz do meu quarto para eu dormir, porque eu só queria estudar. O sonho de Deus passou a ser o meu sonho também. E eu lembrava sempre disso, Deus opera quando o homem coopera, eu preciso fazer a minha parte, não basta apenas orar. E lá no pré-vestibular, o professor dizia para mim, já perto do vestibular, Humberto, você está muito bem preparado, você vai passar, e alguns outros falavam isso também. Eu estava muito confiante, orando, tentando viver para Deus, estudando muito. Veio o primeiro vestibular e eu não passei. Foi um tempo difícil, mas
primeiro vestibular para medicina, são poucos que passam, e aí entrei de novo no pré-vestibular e fui fazer o vestibular de novo, e pela segunda vez, melhor preparado e muito bem preparado, e eram 50 vagas, mais de 4.000 candidatos, e eu fiquei em 90º, e a bola bateu na trave, e saiu, e eu não passei de novo. E nessa segunda vez, eu fui para o meu quarto, e fui perguntar para Deus se era isso mesmo. Aliás, a gente faz isso, não é? Às vezes Deus revela alguma coisa para mim e para você, você tem certeza que é a voz de Deus, mas quando os obstáculos começam a vir, você começa a olhar para trás e questionar se de fato era a voz de Deus, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a perguntar para Deus de novo se era realmente isso, e além disso ainda vieram os amigos, né? Os amigos de Jó. Você conhece os amigos de Jó? Pois é. Eu tive os meus, e eles vieram. Humberto, você não passou para medicina, mas você passa para outra coisa, não é medicina, vai bater em outra porta, faz isso, faz aquilo. E como eu já tinha chamado missionário, pregava na igreja, alguns disseram, olha, você tem chamado missionário, é Deus dizendo que não é medicina, meu irmão, vai para o seminário, vai fazer teologia, você tem chamado. E eu em prantos no meu quarto, perguntando para Deus, Deus, o que é isso? O que eu faço? E Deus é muito paciente com a gente, não é? E Deus, com a paciência que Ele tem, Ele disse para mim, vá em frente, é essa porta, é isso mesmo. E pela terceira vez, eu tentei para a Unirio, e graças a Deus eu consegui entrar. Foi uma festa, uma alegria, culto, uma alegria geral na igreja, na minha casa, no meu coração, no meu quarto. E quando eu entrei, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu estou entrando aqui com o Senhor. Eu quero permanecer no Senhor. E após os 6 anos, eu quero sair daqui com o Senhor. E por que eu fiz essa oração? Porque lá no Clube Bíblico, com tantos jovens que a gente trabalhava, no Rio de Janeiro, e vendo tanta gente que começou como eu estava começando, mas que não permaneceram. Alguns que começaram simples, amando a Deus, orando, confiando, mas durante o curso, por causa talvez do status, do nome, e um pouco mais para frente, por causa da grana, alguns desses apostataram. E eu não queria isso. Eu disse, Deus, o Senhor abriu essas portas para que eu estivesse aqui dentro. E eu quero estar contigo. Foram tempos difíceis, como muitos aqui que passaram e estão numa universidade. Propostas, tentações, de toda sorte, para me tirar do rumo. Deus foi fiel. Deus abençoou a minha vida. E ali eu pude testemunhar e viver para aqueles meus amigos. Vamos ter um encontro agora, dia 26 de julho, vamos ter um almoço lá no Rio de Janeiro. A última vez que eu vi esses meus amigos foi na nossa formatura, final de 92. E agora vamos nos encontrar. Esses 6 anos de faculdade foi um tempo que eu pude testemunhar para os meus amigos e falar para eles da minha fé. E também para os meus professores. Não foi fácil, não foi. Foram crises, por exemplo, na área de razão e fé, Deus e ciência. Na área sexual, abordagens sexuais, lá dentro da universidade, drogas e tantas outras coisas. Mas Deus me deu graça e eu pude chegar ao fim. E quando cheguei ao fim, eu fui procurar um professor que lá no início havia me dado um soco nos primeiros momentos da faculdade. Era uma aula de
evolucionismo. E ele falando sobre Darwin. E naquela época eu estava lendo muito, me preparando para o que eu imaginava encontrar na faculdade. E eu fiz alguns questionamentos na aula, e quando terminou, ele olha para mim e diz: você é cristão? E eu disse: sim, eu sou cristão evangélico. E ele disse: eu também fui cristão. Eu fui seminarista, católico, mas quando eu entrei para a ciência, eu precisei optar, porque eu descobri que ciência e fé não coabitam. Não é possível conviver com as duas coisas, Deus e razão. E eu lamento em te informar, jovem, assim ele disse para mim, mas ao longo desses anos, você vai precisar fazer uma escolha. E quando eu terminei o curso, eu fui atrás dele, não o encontrei, acho que ele já tinha até morrido, mas eu queria mostrar para ele exatamente isso, que eu tinha fé e eu tinha razão, que eu continuava sendo cristão, crente, e ao mesmo tempo eu tinha a ciência nas minhas mãos. Foi naquela universidade que eu aprendi a depender mais de Deus, até para aquilo que eu entendia ser o meu chamado missionário, porque para entrar na universidade, esse foi o caminho e foi voz de Deus para mim, ser médico missionário. E eu pensava que para ser médico missionário eu tinha que ser médico geral, clínico geral na época, pediatra. Eu pensava em comunidades, em lugares carentes, e eu pensava que para ser missionário eu tinha que ser um médico clínico geral. Às vezes a gente faz assim com Deus, não é? A gente enquadra Deus, às vezes a gente limita Deus, é a nossa visão e a gente põe Deus dentro. Deus é maior do que você, Deus é maior do que eu, e era exatamente isso que eu não estava enxergando, até que eu tive um plantão, no 5º ano de medicina, no Hospital Salgado Filho, no Meier, lá no Rio de Janeiro, e eu tive o meu encontro com a ortopedia. Foi uma coisa assim muito inusitada. Eu era acadêmico e o ortopedista precisou de uma ajuda e disse: quem é o acadêmico que está de plantão? Eu disse: eu. A gente se apresentou, Humberto, Paulo Humberto, e o doutor Paulo me chama, e eu fui lá para ajudar. E quando eu chego na salinha da ortopedia, tinha um menino, um adolescente, com o seu antebraço completamente deformado, ele tinha quebrado aqui. E aí eu entro na sala e pergunto para ele: você quer que eu te ajude como? Não, fica tranquilo, você só vai segurar o braço dele, que eu vou colocar o braço dele no lugar. E aí o negócio começou a complicar, não é? De repente ele pega um chumaço de gaze e põe na boca do guri. Depois eu fui entender que essa era anestesia. E aí ele deita o menino e diz: Humberto, segura firme. Era a minha primeira experiência com a ortopedia, né, com a traumatologia. E aí ele fala para o rapaz do gesso, porque tem o gesseiro. E ele diz: apronta o gesso aí. E aí ele diz: Humberto, segura firme aí na axila. O menino deitado, o menino espantado, eu também. E aí ele pega o braço do garoto, pergunta, fala para o gesseiro: você está pronto? Parecia guerra. E aí eu seguro o braço dele, ele puxa, ele faz uma alavanca, sobe no braço do garoto, eu escuto, creque. E ele põe o braço no lugar, chama o gesseiro, engessa, e o rapaz veio, passa o gesso. Eu estava tenso demais, eu e o menino. E o menino, e aí depois eu entendi, né? Era para que a voz do menino não espalhasse no hospital todo, aquelas gases. E aí passou o gesso, e aí o menino respirou, eu também. E aí ele diz para o menino: agora vai lá no raio-x. E aí o menino foi lá no raio-x, fazer o raio-x controle. E aí quando volta, o doutor Paulo me chama e diz: Humberto, olha aqui. E aí ele me mostra o os 2 ossos do antebraço, né, a radiuna, completamente desviados, tortos, e o outro, com gesso, assim, ó, certinho. Parecia uma obra de arte. Quando eu olhei aquilo,
É isso que eu quero. Foi a minha paixão. Paixão não pelo sofrimento, não, me entendam, né? Mas por ser uma coisa tão prática, assim, tudo estava torto, ficou reto. E a partir dali, eu me tornei um apaixonado pela ortopedia e faço isso há 21 anos. Só para você ter uma ideia, como eu amo cirurgia ortopédica, eu já operei o joelho da minha mulher 3 vezes. É verdade. Depois ela pode mostrar a cicatriz. Mas ela foi atropelada, teve uma fratura, não foi assim. Cobaia eu até queria fazer da minha sogra, que já faleceu na época, né? Na época eu brincava com a minha sogra que eu queria fazer uma cirurgia de joelho. Leonardo, você conheceu Maria? Não. Ele foi membro lá do Grajaú, onde minha sogra também foi membro. E eu brincava com ela que eu queria fazer uma cirurgia de joelho, mas eu queria experimentar assim, sem anestesia, mas ela nunca deixou. Passou a ser a minha paixão naquele plantão. No plantão seguinte, abandonei a clínica médica, descobri a minha paixão, a minha vocação. E depois fiz a minha especialidade, fui fazer 3 anos de ortopedia, depois fiz a minha subespecialidade, cirurgia de joelho. Tudo isso para ser médico missionário. E aí eu fui perguntar para Deus, como é que seria isso? Como eu seria médico ortopedista missionário? Deus tem seus planos. Uma vez um jovem perguntou para mim se Deus poderia usá-lo como jornalista no campo missionário. Eu disse, com certeza, só não me pergunta como. Mas Deus é muito criativo, e Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. E foi isso que Deus me deu. E quando Deus me deu a ortopedia, nesse meio tempo, Deus me deu Elis também, nós nos casamos, vivemos um momento muito difícil no Rio, eu já formado, Elis também, eu já tendo terminado a residência médica, e Deus então nos leva para o Espírito Santo, para uma cidade que alguns aqui devem conhecer, no norte do Espírito Santo, chamada Linhares. Fui para Linhares em 98, tinha terminado a residência, fresquinho, tudo na cabeça, operando tudo, e cheguei naquela cidade, e como eu cresci em Linhares. Montei uma clínica, Centro Ortopédico Linhares, que está lá até hoje, com meu sócio, estive com ele semana passada, Dr. Werther, meu amigo, meu parceiro, e ali eu cresci. Elis montou o consultório dela também, e estávamos ali vivendo intensamente, profissionalmente, e também no reino, servindo a uma igreja, a Igreja Batista de Interlagos, a igreja que nós servimos por 5 anos, e estávamos vivendo assim um momento glorioso profissional, ganhando dinheiro, viajando, indo para congressos, tendo prosperidade, servindo a Deus, pregando, evangelizando pacientes, médicos. Um Natal, acho que de 99 ou de 2000, o Espírito Santo toca no meu coração para que eu desse Bíblia para todos os médicos da cidade, era em torno de 120, e fui eu lá na livraria evangélica. Imagina eu chegando lá, não é? E falando com a irmã, eu tive um toque do Espírito Santo e eu preciso comprar 120 Bíblias. Ela abriu aquele sorriso, né? Mas assim, também pelo aspecto espiritual, não foi só financeiro, não. Ela era muito parceira, e aí eu dei Bíblia para todos os médicos da cidade, e a gente vivendo assim, parecia que a gente estava vivendo Atos 13. Na verdade, nós estávamos vivendo Atos 1:8. Mas a gente começou a achar, eu e Elis, que ali era o nosso campo final, o nosso campo missionário, e como as coisas estavam acontecendo muito bem, a gente começou a procurar um terreno para construir uma casa. Eu acho que isso é digno, né, para todos nós. E nessa procura de terreno para construir uma casa, no final de 2000, a gente recebe uma correspondência da Junta de Missões Mundiais. Foi a única vez, pastor Joel, que eu recebi uma correspondência da Junta de Missões Mundiais. Sou batista, mas eu acho que foi uma ação presbiteriana. Essa folha, não essa, né, mas uma folha que nós recebemos, era um convite para um congresso missionário no Rio, em janeiro de 2001. Aí eles pegam esse papel
E ali já tinha algumas experiências missionárias. E sabe como é que é missionário, né? Missionário conta história, aquilo que ele vive lá, e é tão gostoso isso. Não estou fazendo isso aqui hoje. Hoje eu estou partilhando o meu testemunho pessoal. Quando Elis leu, já veio no coração dela o chamado que ela teve na época que ela era mensageira do rei. Ela leu aquele convite e veio aquele ardor, ela pega o papel, joga para mim, eu pego, e vem aquele ardor também, por causa das experiências missionárias, e ela olha para mim e diz assim: nós não vamos. Como assim? Não, porque se nós formos, ele vai chamar. Ele? Deus. E a gente começou a rir, depois eu entendi que era brincadeira, e organizamos uma caravana para ir para o Proclamar Nacional em 2001, lá de Linhares, e fomos lá para o Rio Centro, e ela tinha razão. Deus chamou, Deus lembrou o chamado. As pessoas brincavam com a gente que para achar Humberto e Elis era só procurar uma poça, porque nós chorávamos. Foi tão lindo ver Deus assim, retratando toda a nossa história de vida pessoal e conjugal. Tudo aquilo que Deus estava plantando comigo e com ela. Como Deus estava aperfeiçoando nossas mãos. E nós estávamos achando que era Linhares. E aí Deus estava dizendo: não é. Para de pensar em terreno, porque eu quero levar vocês para um outro lugar. E foi voz de Deus para mim e para ela. Continuamos tocando a vida em Linhares e perguntando para Deus em que tempo e que lugar é esse. E fomos então visitar a África em 2002, Botsuana, África do Sul, Moçambique, nada aconteceu. E fomos em 2003 conhecer o Senegal. Esse Senegal que vocês viram um pouco. Passamos por Cabo Verde, e aí a ideia já era essa, já estávamos espiando a terra. E passamos por Cabo Verde. Quem conhece Cabo Verde, é um país africano, mas ilhas, bem bonitinho, bem direitinho, e eu passando por Cabo Verde, dizendo para Deus: Deus, aqui é legal, não é? Então, quem sabe aqui e tal, eu posso me enquadrar. E aí fui assim, tentar conhecer o hospital, e entramos no Senegal. Quando chegamos no Senegal, 6 horas da manhã, aquele mundo de gente fazendo já oração muçulmana, a primeira, estavam lá eles. Aquilo foi um choque para mim. E o missionário queria nos buscar no aeroporto, ele entendeu errado e nós ficamos 1 hora esperando, e lá é o francês e o Wolof, outros dialetos, mas principalmente o Wolof. A gente não falava francês, muito menos o Wolof, e nós somos do Rio, né? E quando vem uma muvuca de gente em cima, quem é do Rio pensa logo em arrastão. E quando a gente chegava assim, mas vinha muita gente puxando, nós estávamos apavorados. E o missionário nada de chegar, e toda hora vinha gente, e puxava, e perguntava, e falava, e pedia, e queria comprar, queria vender. Um horror. Primeiros momentos no Senegal foram terríveis. Finalmente o missionário chega. E vamos ficar 16 dias no Senegal, e fomos conhecer então o Senegal. Os primeiros dias para mim foram muito difíceis. Na época, hoje melhor, mas na época ainda muito intensamente, um poeirão assim, uma noite tenebrosa, aquela noite assim que não tem luz, que arde. Aquilo estava impactando tanto negativamente o meu coração, e eu tendo medo das pessoas. Fomos comer com os nossos irmãos senegaleses, eles com toda a boa vontade. O senegalês é muito expansivo, muito alegre, eles recebem muito bem, e lá eles comem num pratão, né? Um prato grande assim, todo mundo come junto. E aí fui eu lá, eu e Elis, comer com os nossos irmãos. Não dava para identificar o que era. Imagina, eu cresci na igreja ouvindo os missionários, eu comi rato, eu comi cobra, eu comi não sei o quê, e aquilo tudo vinha na minha cabeça como um filme. Eu olhava para aquele prato, eu não identificava o que era. E aí vai dar o nome do prato lá, vermicelli. Aí piorou. Que aí eu fiquei com verme na cabeça,
Eles normalmente comem com as mãos, eles, os senegaleses, mas quando tem um estrangeiro, eles dão uma colher, bendita colher, porque para a cultura deles isso é muito tranquilo, mas para mim não era. E eu, assim, tive muita dificuldade para comer. Aquela minha primeira comida, hoje é a comida que eu mais gosto, é deliciosa, mas naquele dia foi pedreira. 3 colheradas e eu travei. E aí, irmãos, os 4, 5 primeiros dias, eu falava para Deus, Deus, olha só, aqui não dá para mim não. Aqui eu não aguento. E eu falava sério para Deus. A Elis, no primeiro dia, ela teve uma crise de choro. Mas chorava. E eu não sabia o que era, e ela também não podia me dizer. Ela disse, né? Eu não posso te falar. Eu falei, você quer ir embora? Não, a gente não pode ir embora. E chorava. Eu estava assim, foi um momento difícil para mim. Os primeiros dias. Mas aí, né? Nós que temos o Espírito Santo, e que deixamos ele agir, ou pelo menos tentamos, lá pelo 5º, 6º dia, é como se o Espírito Santo estivesse me abraçando e falando assim, dá sim, eu vou te ajudar. E Deus começou a falar comigo, irmãos. Deus começou a me mostrar, Deus começou a mudar o meu olhar para o Senegal. Tudo aquilo que estava sendo negativo para mim, começou a mudar. Até que eu tive o contato, e esse foi o toque principal de Deus para mim, eu tive um contato com um ortopedista senegalês, Charles Djemé, hoje meu amigo. Sentei com ele, com uma missionária traduzindo, claro, porque eu não falava francês, e aí o Charles pergunta para mim, na nossa conversa, o que você faz no Brasil de ortopedia? Eu falei, eu faço tudo. Eu faço cirurgia de ombro, faço cirurgia de cotovelo, faço tornozelo, mas o que eu mais faço, o que eu mais gosto de fazer é cirurgia de joelho, especialmente artroscopia. Artroscopia é uma cirurgia que a gente faz com 2, 3 pontinhos, olhando para o vídeo, né? Para aqueles que conhecem. Quando eu falei para ele, artroscopia, ele abriu os olhos, disse, artroscopia? Eu falei, por quê? E aí ele disse, porque nós ganhamos um artroscópio nesse hospital, é o maior hospital do país, e não tem nenhum ortopedista no Senegal que saiba usar o artroscópio. Aí eu abaixei a minha cabeça. Como a gente dizia lá no Rio, né? Dancei. Ali foi voz de Deus para mim. Foi Deus falando assim para mim, filho, aquilo que eu te dei, foi para te abençoar? Foi. Mas para você abençoar outros. Eu habilitei as tuas mãos para te trazer para cá. E foi lindo aquilo para mim. E aquilo encheu meu coração. E ali foi o toque principal, e Deus depois foi confirmando. Eu e Elis, a gente não conversava sobre essa questão de se Deus estava falando ou não, estávamos vivendo, até que fomos para o aeroporto para voltar, para Linhares, não é? E aí tivemos as nossas impressões. Ela olha para mim, eu olho para ela, e eu digo, é aqui, e ela diz, é aqui, e começamos a chorar de novo. Foi lindo para mim e para ela. Mas eu tinha uma dúvida, né? Que raio de choro no primeiro dia era aquele? Por que você ficou chorando? E ela disse, porque Deus me falou no primeiro dia, que era aqui. E eu não podia falar para você. Elisa é muito inteligente. Até porque me escolheu, né? E ela disse isso exatamente para não me impactar, nem negativo, porque se ela fala isso no primeiro dia, eu acho que eu ia ter uma crise de choro e voltava, porque eu estava tão mal impressionado. E ela ficou quieta, porque Deus falou com ela, e aí nós decidimos, ali naquele aeroporto, pastor Joel, Deus falou comigo, a gente trocou algumas palavras, agora, eu e o pastor Joel, e ele disse uma coisa tão simples e tão profunda, tão importante. A gente obedece. Nós que somos servos, a gente obedece. Quando Deus fala, a gente obedece. O discípulo não é senhor, ele é discípulo. É o mestre que comanda.
E Deus falou isso com Elis, Deus falou isso comigo. E nós tínhamos certeza, e voltamos do Senegal fechados. Passamos na junta, olha, encontramos o nosso campo, o que precisamos fazer? E eles disseram, agora vocês vão fazer o curso de preparação missionária, vocês podem estar aqui em 2004. Isso era maio de 2003. E aí fomos para Linhares e começamos então a anunciar a boa nova. Que choque para as pessoas, que choque. Para a cidade. Eu tinha um nome ali. Até porque eu cheguei num momento bem adequado para quem estava vivendo intensamente a ortopedia. Ganhando dinheiro. Próspero. E ali Deus falou, olha, estou fechando essa porta e agora é Senegal. Quando a gente começou a anunciar isso, foi um choque para muita gente. Para os não crentes, biblicamente é fácil de defender isso, não é? Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas mesmo de irmãos, não só de Linhares, de outros lugares também, alguns pastores questionando isso, é Deus mesmo falando? Como você vai trocar? As pessoas perguntavam isso para mim. Mas o teu padrão financeiro não vai cair? Eu falei, vai, e caiu mesmo. O que nós precisamos, não é, irmãos? Para viver. Deus falou comigo, Deus falou com Elis. E nós temos convicção disso. O meu sócio, que não é crente, na época, ele dizia isso para mim. E algumas pessoas falavam isso. Vocês estão tão bem, e agora vão deixar isso. Não. Nós não estávamos deixando. O que nós éramos, nós continuávamos sendo. O nosso tudo é Jesus mesmo. E aquilo que nós tínhamos nas mãos, a gente não ia deixar aqui. Vendi minha clínica, vendi os carros, tudo isso. Mas fomos com aquilo que éramos e somos, e com aquilo também que tínhamos nas mãos. Eu estava voltando daqui perto, não sei se eu estava em Vila Velha ou em Vitória, estava voltando para Linhares. Isso já aí, talvez, agosto, setembro de 2003. Já com tudo na cabeça, fechadinho, já arrumando para vender as coisas, para sair da Unimed. Eu era cooperado pela Unimed. Mas com essas pressões na cabeça. Gente dizendo, que loucura! Com os teus 3 filhos, na verdade a Priscila nasceu depois, foi de colo para o Senegal. E as pessoas dizendo, que loucura vocês estão fazendo. E eu estava no carro, ouvindo um CD. Voltando para Linhares, aqui na BR. Irmãos, se coloca no meu lugar, com todas essas pressões. Entra uma música do pastor Josué Rodrigues, que chama-se Portas. Olha o que diz essa música e como ela foi impactante para mim naquele momento. A música diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor para mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes. As soluções que surgem não me satisfarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz? Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão. Os que nele esperam jamais se frustrarão. Eu chorei. Eu disse, Deus, é isso mesmo. Foi o Senhor quem abriu todas as portas. Eu não tinha a menor possibilidade de estar onde eu estou em Linhares. E só estou onde estou, e só tenho o que tenho, porque o Senhor abriu essas portas. E se o Senhor está fechando essa porta, bendito seja o nome do Senhor.
O que importa para você e para mim, querido, não é se a porta está aberta ou fechada, mas quem é que está com a mão na maçaneta das portas da nossa vida. Você crê assim? O que eu e você precisamos é que Deus esteja dirigindo as nossas vidas. Por isso eu digo o que alguém disse, que o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. E esse lugar, de fato, não é um lugar geográfico, é um estado. Não é Vila Velha, não é Dakar, Linhares, Rio de Janeiro, não. É estar nele. Ele é a fonte. E ele é a fonte para mim e fonte para você. E aquilo que ele me deu, aquilo que ele te deu, ele nos deu para nós servirmos, para nós abençoarmos outros. E foi assim e tem sido assim comigo e com Elis. Ali nós decidimos e entendemos voz de Deus, deixamos ali Linhares, fomos ao Rio e depois ao Senegal, e estamos ali servindo com aquilo que nós temos nas mãos. Deus me abençoou, Deus nos abençoou, para que nós pudéssemos abençoar outros. Querido, aquilo que Deus te deu, Deus não te deu apenas para você inchar, para você ter, para você possuir. Mas o desejo de Deus, para você e para mim, é que você seja canal dele para abençoar outras pessoas. Esse é um desafio que eu lanço para você. O que Deus fez com Abraão, Deus quer fazer com você. Ele quer continuar te abençoando. Mas é tão importante, amigo, é tão importante, irmão, que você entenda isso e viva isso. O melhor lugar para você estar, com aquilo que você é e com aquilo que você tem, é no centro do querer de Deus. Existem lugares muito longe que precisam de você, mas existem lugares bem perto que precisam de você também. Deus quer que você floresça onde você está plantado. Não foi à toa que Deus te colocou na universidade que você está. Não foi à toa que Deus te deu o que Ele te deu. Talvez você seja tão bom em alguma coisa, tão capaz. Talvez você tenha já um nome. Talvez a tua família tenha um nome, por causa de uma veia profissional. Pois bem, isso que Deus te deu, não é só para você. É para que você seja ponte, para que você seja canal, para que você abençoe outros, para que você sirva, para que aqueles que não conhecem Jesus possam conhecer, não necessariamente com aquilo que você diz, mas essencialmente com aquilo que você vive. Onde você está? Onde você trabalha? Onde você vive? Deus não tem outras mãos senão as nossas mãos. Deus não tem outros pés senão os nossos pés. Tem uma música linda que eu ouvi e aprendi nesses 3 meses que estou aqui no Brasil, do Baruch, que fala isso. Esse é o meu querer, meu mestre, amigo, Senhor. Eu quero ser os teus olhos, as tuas mãos. E isso precisa partir de um coração desejoso de se entregar. Não é heróis no reino de Deus. Não olha para mim, não olha para o missionário que foi lá para a África e diz, não, absolutamente não. Não olhe para a África, para as comunidades carentes do Brasil e do mundo, dizendo, eu quero servir daqui a 10 anos naquele lugar. Não. Porque ninguém faz longe se não faz perto. Tem gente perto de você que precisa daquilo que você faz, daquilo que você é bom, daquilo que você é especialista, daquilo que você sabe fazer, de coisas simples, como a minha mãe. Mães presentes, pais que estão aqui. A bênção de Deus para você é também para o teu filho, para os teus filhos.
eu queria desafiar você hoje a falar para Deus o seguinte: Senhor, a gente nem cantou a terceira estrofe, não sei nem porquê, de todas as tribos, povos e raças. A terceira estrofe diz isso: dons e talentos queremos consagrar, vida no teu altar para o teu louvor. Eu queria desafiar você a dizer para Deus hoje: Deus, eu estou aqui, com o que eu sou, com o que eu tenho, e quero apresentar isso no teu altar. E quero que o Senhor me use onde o Senhor quiser. Porque creio que para a maioria aqui vai ser onde você está. Mas existem muitas pessoas em muitos lugares que não têm acesso ao Evangelho, que não tem igreja, sabe? Não tem crente do lado que trabalha junto, não tem. E alguns lugares tão fechados, especialmente onde impera o islamismo, o budismo e o hinduísmo, ali o que alguns chamam de janela 1040, e que pastores não podem entrar, e que teólogos não podem entrar, e que missionários não podem entrar. Mas talvez aquilo que você tenha nas mãos, você entra para ser relevante, entra para abençoar, entra para cuidar, e entra para partilhar o Evangelho de Jesus, para pessoas que nunca tiveram o impacto de viver com um cristão, como você e eu. A minha teia de relacionamentos no Senegal é enorme, e eu estou ali, tentando ser sal e luz para aqueles que não conhecem Jesus. Vamos cantar essa canção. A vida eu te dou. E eu queria desafiar você a fazer dessa canção também essa oração. E se você deseja entregar aquilo que você é e tem nas mãos para o Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu vou estar orando por você. Vamos todos ficar em pé e vamos cantar. O desafio está lançado. Leva-me em teus braços, leva-me em teu colo. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui. Senhor, Eu eis-me aqui. preciso ouvir. Você não está dizendo que você vai para a África, você tua está doce dizendo: Deus, eu estou nas tuas Eu mãos. me rendo. Glória a Deus. Amém. Com aquilo que você é e com aquilo que você tem nas Toma-me mãos. em teus braços. Talvez Deus esteja te fazendo uma pessoa muito fera em Afaga alguma coisa. o meu rosto. Top, lá em cima. Vem me ensinar. E é hora de você dizer: como devo ser. eu me rendo. Eu me rendo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu aqui. me rendo. Tudo Deus. que tenho, tudo que sou, Amém. a vida eu Tudo te que dou. tenho, tudo que sou. A vida eu te dou. Graças a De cada passo, cuida, Senhor. A vida eu te dou. A Graças a Deus. vida eu te dou. Graças a Deus. Se você já fez isso, não vem não. Fica aí. Esse é um momento para alguns, não é para todos. Mas se você entende essa necessidade de uma entrega ou uma reentrega, faça como esses. Vem também e diga: eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. nome de Leva-me em Jesus. teus braços. Leva-me em teu colo. Eu preciso ouvir tua doce voz. Eu me rendo. Eu me rendo. Que coisa linda, que coisa linda.
Esse é o melhor lugar para estar, nos braços do Pai. Afaga o meu Não tenha medo. rosto. Eu fui com medo. Se você tem medo, vem também. Vem me ensinar como devo ser. Graças a Deus. Eu me rendo. Eu me rendo. Tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou. Minha vida eu te dou. De cada passo, Todo dia. cuida, Senhor. Amém. A vida eu te dou. Graças a Deus. Minha vida eu te dou. Graças a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pai, eu te entrego esses meus irmãos que estão aqui, Pai. Eu não sei que oração eles estão fazendo por dentro. Eles fizeram um gesto. Eu não sei o que eles estão dizendo para Ti. Mas eu peço que o Senhor os abençoe grandemente. E que lembre desse momento de entrega, de pacto, de decisão. Lembra para segunda-feira, Deus. Para o cotidiano, para o dia a dia. Em nome de Jesus, Pai. Use-os, Senhor, para a glória do Teu nome. Tem tanta gente longe de Ti. Tanta gente longe. E que esses que são Teus estão perto desses que estão longe. Deus, em nome de Jesus, use-os. Que eles sejam canais Teus, pontes. E que a bênção do Senhor para eles seja para os outros também. Deus, se para esses que estão aqui à frente, o Senhor tem um chamado específico para algum lugar, algum ministério muito específico, talvez para um povo distante, um povo que não te conhece, Deus. Deus, são mais de 3.000 povos que não te conhecem. Deus, se tem alguém aqui que o Senhor quer revelar, confirma no coração deles, Senhor, e prepara-os para serem bênçãos nesses povos. Eu oro por esses que não vieram. Creio que alguns que não vieram já estão nisso, Deus. Já estão vivendo, já estão tentando, como eu estou tentando, como muitos aqui, tentando viver para Ti intensamente, como servos, obedecendo a Tua palavra, obedecendo o Teu chamado. Muitos que estão nos bancos estão tentando, glórias a Ti por eles. Renova os Teus filhos, para que eles continuem assim no nome de Jesus, Senhor. Mas eu oro também por aqueles que talvez não tenham vindo e não estão tentando. Que a Tua graça recaia sobre eles também no nome de Jesus. E que ainda hoje eles se rendam aos Teus pés. No nome precioso de Jesus. É a minha oração. Amém, Pai. Eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou, eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me dou tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou, a vida eu te dou, de cada passo, cuida, Senhor, a vida eu te dou, a vida eu te dou. Deus abençoe os irmãos ricamente e façam tudo na dependência do Senhor. O melhor lugar para se estar nesse mundo é no centro da vontade de Deus.
Deus abençoe ricamente o pastor Humberto, sua esposa, seus filhos, a obra que ele tem realizado em nome de Jesus.